mais essa noite na tua casa, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado a Deus por esse dia tão especial para os pais, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. E nesse momento, mais uma vez, eu oro, Senhor, por cada pai aqui da tua casa. Eu oro para que o Senhor continue concedendo graça, abençoando, fortalecendo, reconhecendo, Senhor, o quão temos sido falhos, ó Deus, muitas vezes na criação dos nossos filhos, mas clamamos ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós sejamos pais instruídos pela tua palavra e que nós possamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, assim como a tua palavra nos diz. Que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui nessa noite, abençoe cada um dos irmãos que estão nos acompanhando de casa, que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, na compreensão da tua palavra. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos o quanto, ó Pai, diante da tua palavra nós somos pequenos, nós somos falhos, mas nós contamos com o auxílio do teu Espírito Santo nessa hora, que abre a nossa mente, que nos faz compreender as verdades da tua palavra, que nos ajuda, Senhor, e pedimos que o Senhor nos conduza enquanto estamos meditando na tua palavra, que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor nos ajude em todas as coisas e que o teu nome seja glorificado nessa noite. Que o Senhor ministre as nossas vidas e os nossos corações, que o Senhor continue presente aqui no nosso meio, ó Pai, porque se o Senhor não estiver aqui, não vale a pena estarmos, ó Deus. Sem Ti nós nada podemos fazer, e nós contamos com o Teu auxílio, nós contamos com o Senhor para estar conosco, nos ajudando. Estou aqui mais uma vez como um instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor me use da maneira que o Senhor quiser, e que o Teu Espírito Santo faça a obra nos nossos corações, nos edificando e aplicando a Tua palavra nas nossas vidas e nos nossos corações, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, abram a palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo 4. Jonas, capítulo 4. É a nossa quinta e última meditação no livro de Jonas. Hoje nós estaremos finalizando a nossa pregação expositiva no livro de Jonas. Jonas, capítulo 4. Nós vamos ver dos versos 1 até o 11. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa tua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: É tão
razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite, ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E aí termina o livro do profeta Jonas, com essa grande pergunta que o Senhor faz ao seu profeta. Então nós vemos aqui no capítulo 4, sobre a misericórdia de Deus que foi derramada sobre a cidade de Nínive e a ira do profeta Jonas. Deus demonstra misericórdia e Jonas fica irado, porque Deus demonstra a sua misericórdia. E nós precisamos ver o versículo 10 do capítulo 3, só para a gente contextualizar aquilo que nós lemos no capítulo 4, que é quando a palavra diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então a gente viu a história do profeta Jonas até aqui, e nós vimos no domingo passado que Jonas, quando foi vomitado pela baleia, provavelmente ele foi vomitado novamente em Jope, que foi a cidade que ele pegou o navio para ir para Tarsis. O Senhor o comissiona novamente e manda ele voltar para Nínive para pregar aquilo que o Senhor diria a ele para pregar. E Jonas, dessa vez, depois de toda a experiência que ele viveu no navio, de quase morte sendo afogado, de 3 dias na barriga do grande peixe, ele obedece a Deus e vai para a cidade de Nínive pregar contra a maldade daquele povo. E nós vimos no domingo passado que Jonas, ele vai ainda com ira no seu coração contra aquele povo. E Jonas, para ele ser um pouco rápido na sua mensagem, ele prega uma palavra que nós falamos que no hebraico, a mensagem de Jonas era composta por apenas 5 palavras. E no português, a tradução é: daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem de Jonas. E Deus mandou Jonas pregar essa mensagem naquela cidade, e nós vimos no domingo passado que o texto nos fala que Jonas levaria 3 dias para percorrer toda a cidade falando aquela mensagem. Mas Jonas teve a oportunidade de pregar por 1 dia apenas. Por quê? Porque a mensagem acabou se espalhando por toda a cidade de Nínive. Era uma cidade muito grande, como nós dissemos. A cidade tinha em torno de 500.000 habitantes, né, a quantidade de habitantes que Feira de Santana tem. Feira de Santana hoje já tem 600.000 habitantes, mais ou menos. E era mais ou menos esse o tamanho da cidade de Nínive. E a gente vê que Jonas leva aquela mensagem curta para que o povo não se arrependesse dos seus pecados, porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus mudaria o seu juízo contra aquela cidade, não subverteria aquela cidade. Mas Jonas queria que Deus subvertesse a cidade. E subverter, nós falamos que significava que Deus faria com Nínive aquilo que ele fez com Sodoma e Gomorra. Deus enviaria fogo e enxofre do céu e destruiria aquela cidade. E era tudo o que Jonas queria que acontecesse. E Jonas vai e prega uma mensagem curta. Vou pregar qualquer coisa aqui para que o povo não se arrependa. E Jonas entra e fala: daqui 40 dias Nínive será subvertida. E aquela mensagem causa uma comoção no povo, aquela mensagem causa um avivamento naquela cidade, e todo o povo começa a se humilhar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, abandonam os seus maus caminhos, tiram as suas vestes, vestem roupa de pano de saco e começam a clamar a Deus pela misericórdia de Deus, para que Deus não fizesse nada contra a cidade. A mensagem começa a se espalhar, o rei fica sabendo da mensagem, o próprio rei tira a sua roupa real, se veste de pano de saco, senta em cinzas e começa a se arrepender diante de Deus, começa a clamar ao Senhor. Ele manda que toda a cidade começasse a se arrepender também, clamasse a Deus, abrisse um jejum, que
todos os animais não se alimentassem, também vestissem roupa de pano de saco, e aquilo vira uma comoção naquela cidade, e toda aquela cidade vive um avivamento espiritual, e todos eles se entregam ao Senhor, clamam a Deus e pedem para que Deus tenha misericórdia. E o rei fala: vamos fazer isso, e quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. E essa atitude que os ninivitas tiveram, de se entregarem a Deus, de se arrependerem, abandonarem as suas maldades, os seus pecados, fez com que Deus tirasse o seu juízo e a sua ira daquela cidade. Então, capítulo 4, nós vemos Deus afastando a sua ira da cidade, Deus mostrando a sua misericórdia àquele povo, mas o coração do profeta Jonas continua irado com aquela cidade. Jonas ainda estava irado com Deus, porque Deus estava demonstrando misericórdia a um povo gentil, a um povo mau. E o coração de Jonas ainda não tinha mudado. Nós precisamos lembrar que nós precisamos, como cristãos, nos alegrar quando Deus demonstra misericórdia na vida do pecador. Nós precisamos nos alegrar quando pecadores são alvos da misericórdia de Deus. E eles são objeto da misericórdia, do perdão, da transformação, da cura de Deus. Por mais miserável que essa pessoa fosse no passado, se Deus a alcançou com misericórdia, nós devemos nos alegrar. Nós devemos ter também essa misericórdia no nosso coração e nos alegrar com o pecador que se arrepende dos seus pecados. E a gente vê Jonas não fazendo isso. A gente vê Jonas se irando, porque o povo se arrependeu do pecado. Eu acho que talvez seja o único dos pregadores que eu conheço que vai pregar a palavra, e quando o povo acredita na palavra e se arrepende, o pregador fica arretado, porque o povo se arrependeu e está se entregando ao Senhor, né? Imagine você ir pregar o evangelho num lugar com 100 pessoas, 50 pessoas levantam a mão para entregar a vida a Jesus e você fica arretado. Mas Deus, por que esse povo está se convertendo e tal? E foi isso que estava acontecendo com Jonas. Jonas foi para pregar contra a maldade, o povo se arrepende e Jonas fica irado com Deus, porque o povo está se convertendo. Nós vimos na palavra de Deus algumas histórias um pouco parecidas com essa de Jonas. E nós podemos fazer uma ligação com a história do filho pródigo. O filho pródigo nos conta a história de um filho mais novo, que ele decide pegar a sua parte da riqueza do seu pai e viver a vida da maneira que ele queria. Ele queria desfrutar do dinheiro que ele tinha direito como herança. Então ele sai, vive a vida da maneira, ele sai da casa do pai, vive a vida da maneira que ele quer. Ele gasta o seu dinheiro, né? Hoje em dia, falando, né, com drogas, com bebida, com festas, com carro, com mulheres, satisfazendo os seus prazeres, até que o dinheiro acaba, ele se vê numa situação de muita calamidade, a ponto de estar comendo comida que os porcos comiam. Ele se oferece para trabalhar na fazenda de um criador de porcos, e ele diz: não, me dá até comida dos porcos aí para eu comer, não tem problema não. E ele chega nesse ponto, até que ele se lembra de onde ele tinha saído, da casa do pai. E ele fala: na casa do meu pai até os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo hoje. Então, aquela situação faz aquele jovem se arrepender daquilo que ele fez, e ele volta para a casa do pai, arrependido, e tentando buscar a misericórdia do pai sobre ele. Mas, quando ele chega lá, ele encontra o pai de braços abertos, esperando ele. O pai o abraça, troca as suas vestes, põe um anel no seu dedo e faz uma grande festa, convida todo mundo. Vamos nos alegrar, porque o meu filho que estava perdido, agora está de volta. Mas tem a figura do irmão mais velho.
Enquanto o pai e todos os amigos do pai se alegravam com a volta do filho mais novo, o filho mais velho se irou com a atitude do pai. O filho mais velho, ele começa a questionar: eu sempre estive aqui com o Senhor, eu sempre te obedeci, eu sempre te ajudei, eu nunca pedi minha parte da herança, eu nunca saí de casa, eu sempre estive do seu lado, e o Senhor nunca fez uma festa para mim, o Senhor nunca colocou um anel no meu dedo, e meu irmão se revolta, sai de casa, vive a vida dele, e agora volta arrependido, e o Senhor se alegra, faz festa para ele? Que justiça é essa? O Senhor deveria fazer festa para mim, que estava sempre do seu lado. Ele não merece a tua misericórdia. E essa é a atitude do irmão mais velho. Mas o pai se alegrou pela volta do filho que estava perdido. E nessa história de Jonas, Jonas é esse irmão mais velho. Deus demonstra a sua misericórdia sobre os ninivitas, o povo se arrepende, Deus não executa o juízo que ele havia dito que ia fazer contra a cidade, ele não subverte a cidade de Nínive, as pessoas se convertem, são avivados, e Jonas fica irado, porque ele continua achando que a justiça de Deus está errada. Jonas acha que a sua justiça que é correta, que Deus não deveria fazer isso, que Deus é esse que demonstra misericórdia para um povo tão mau, eles não merecem a tua misericórdia. Esse povo é idólatra a Deus, e o Senhor demonstra misericórdia por eles. O teu povo está lá em Israel, idolatrando outros deuses por causa da influência do rei Jeroboão. O povo está lá em idolatria e o Senhor não faz nada em favor do teu povo, mas o Senhor vem e demonstra misericórdia para esse povo mau. O Senhor está errado, o Senhor deveria estar agindo lá no meio do teu povo e o Senhor não está fazendo nada lá. E está demonstrando misericórdia a um povo tão perverso, tão mau, gentil. Eles não são teu povo. E aí Jonas fica com a ira, alimentando a ira no seu coração. Mas muitas vezes essa atitude de Jonas apenas descortina os nossos próprios corações. Quantas vezes nós tomamos atitudes iguais a de Jonas? Nós achamos que a misericórdia de Deus, aquilo que Deus está fazendo, não é correto, o correto é do nosso jeito, é da nossa forma. Quando Deus demonstra a misericórdia dele sobre alguma pessoa, que às vezes nós não gostamos, já tivemos alguma indiferença, nós ficamos irados com Deus. Ele não merece, Senhor, ele já pisou no meu calo, ele já me feriu, já me machucou, e o Senhor está abençoando ele, o Senhor está executando, ele está sendo alvo da tua misericórdia, da tua bondade. Não faça assim, Senhor, ele não merece. Muitas vezes o nosso coração não é diferente do de Jonas. Mas nós precisamos lembrar que quando nós deixamos de demonstrar compaixão, misericórdia e amor pelas pessoas, nós estamos demonstrando um coração egoísta, nós estamos demonstrando muitas vezes um coração endurecido, distante de Deus. Não é um coração que está diante da presença de Deus e um coração que está pronto para fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor, porque a gente acha que as coisas Deus tem que mostrar misericórdia somente para quem eu quero que Ele demonstre. O Senhor precisa demonstrar misericórdia só ao povo da Batista Betânia. Por quê? Porque são meus irmãos em Cristo, são os irmãos da igreja. Mostrar misericórdia ao povo da rua, para o povo que só vive bebendo lá, e vive em paredão, e fazendo, e acontecendo, e caluniando, e roubando. Não pode, não pode, o Senhor tem que se irar contra eles. E muitas vezes a gente acha que o nosso senso de justiça é superior à justiça de Deus. E isso descortina o nosso coração diante do Senhor e nos mostra que nós precisamos mudar. E lembrar que assim como fomos alvo da misericórdia de Deus, nós também precisamos olhar para o nosso próximo com misericórdia e com compaixão. Talvez lendo o capítulo 4 você fique na dúvida: pastor, o livro termina com Deus fazendo uma pergunta, mas a gente não sabe se Jonas se arrependeu do coração duro dele, da ira e do rancor dele. O livro não fala nada. Eu creio que Jonas se arrependeu do seu coração irado. Por quê?
apesar de não ter sido Jonas que escreveu o livro, né, que é intitulado com o seu nome, foi o profeta Jonas que relatou toda essa história para alguém, que escreveu e hoje faz parte das Escrituras Sagradas. Então Jonas escreveu isso, ele relatou todo esse acontecimento, para que o povo de Israel não tivesse a mesma atitude que a dele, de olhar para as outras pessoas com desprezo, sem compaixão, sem amor, seja ela gentia, seja ela mal, porque Jonas acabou reconhecendo que a salvação vem do Senhor. E Jonas escreveu isso para que o povo reconhecesse isso também. Nunca julguem quem Deus deve salvar ou não, a salvação procede de Deus. Nunca olhe para as pessoas sem misericórdia no coração, porque assim como nós fomos fruto da misericórdia de Deus, nós somos alvo da misericórdia de Deus, Deus demonstra a sua misericórdia a quem Ele quer. E talvez o livro de Jonas termine, né, com a pergunta, para que cada um de nós, ao ler esse livro, também façamos essa pergunta para nós. É como se Deus estivesse também nos fazendo essa pergunta que foi feita a Jonas. E era para cada israelita ler essa pergunta e analisar o seu próprio coração. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós aplicamos ela nas nossas vidas, o Espírito Santo aplica, o nosso coração é descortinado. Os nossos pecados são colocados diante de nós e nós vemos onde nós precisamos mudar. Então perguntas como essa nos fazem refletir e fez também com que os israelitas refletissem. Então por isso eu creio que Jonas se arrependeu do seu coração com rancor de Deus, com ira dos ninivitas, apesar de isso não estar relatado aqui no livro de Jonas. Nós vemos no capítulo 4, os 3 primeiros versículos, Jonas totalmente indignado com Deus, porque Deus demonstrou a sua misericórdia com os ninivitas. A palavra diz que Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Outras versões dizem que ele estava ardendo em cólera. Jonas estava muito irado, o furor, a raiva de Jonas estava fervendo no coração dele, era latente a raiva dele, porque os ninivitas estavam se arrependendo. Só que a atitude de Jonas também nos mostra como nós devemos fazer quando nós estamos irados no nosso coração. Apesar de Jonas estar irado, o versículo 2 nos diz que ele orou ao Senhor. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Quando nós estamos irados no nosso coração, quando nós estamos naquela situação, às vezes, de briga com Deus, por aquilo que Deus fez, por quem Deus demonstrou misericórdia, nós não podemos tomar atitudes, né, na nossa própria força, nas emoções, mas nós precisamos orar ao Senhor, assim como Jonas fez. E Jonas orou ao Senhor e colocou diante de Deus as suas queixas. E ele fala: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Jonas começou a questionar Deus. Está vendo o que eu lhe disse? Está vendo porque eu peguei um barco e ia fugir? Eu estava na minha terra, numa boa. O Senhor manda eu vir para essa cidade de gente malvada, pregar contra a maldade deles. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor ia demonstrar misericórdia e o povo ia ser salvo. Eu não queria que isso acontecesse. Por isso que eu peguei o barco mesmo e fui embora. Por isso que eu queria fugir da tua presença. Eu sabia, Deus. E ele continua: pois sabia que tu és bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas estava dizendo com Deus: eu sabia que tu eras... O Senhor é bonzinho demais, Deus. O Senhor não pode ver ninguém se arrependendo dos pecados e chegando diante da tua presença, que o Senhor mostra logo misericórdia. O Senhor não aguenta ver ninguém chorando diante da tua presença, expondo os pecados, reconhecendo que está errado, que o Senhor já vem perdoar o pecado. Eu sabia que o Senhor era bonzinho demais, por isso que eu não queria vir. Aí o Senhor me faz passar por tudo isso. Eu passo pela tempestade, me jogam no mar, eu quase morro, passo 3 dias na barriga de um peixe, estou aqui todo branquelo por causa do ácido gástrico da barriga do peixe, minha pele toda queimada aqui, eu estou aqui pálido diante do povo.
Aí o Senhor me traz para a cidade, eu digo que a cidade vai ser subvertida em 40 dias, passou os 40 dias, o Senhor não fez nada, e minha reputação, Deus? Agora deve estar todo mundo me chamando de falso profeta, porque o que eu disse que ia acontecer não aconteceu. E Jonas reivindicando ali diante de Deus, talvez a sua reputação, aquilo que Deus tinha feito, que Deus tinha falado através dele que iria fazer e não fez. E Jonas estava irado com Deus por causa daquilo. E muito mais, porque os ninivitas ainda se arrependeram dos seus pecados. Mas mesmo Jonas tendo orado ao Senhor, a atitude dele nos mostra que a ira dele não se afastou do coração, pelo menos não nesse momento. Porque o versículo 3 ele diz: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu não queria que esse povo se arrependesse. Eu queria que o Senhor mandasse era fogo do céu e destruísse todo mundo. Olha tudo o que aconteceu comigo, minha reputação foi por água abaixo, o povo deve estar me chamando de falso profeta. Me mate logo, Deus. É melhor que o Senhor me mate do que continuar vivo e carregando esse peso, essa ira no meu coração contra esse povo. Tire logo minha vida, é melhor eu morrer do que continuar vivo. E Jonas diz isso a Deus. E não é só essa vez que Jonas diz, a gente vai ver que vai ter outra vez, que ele vai chegar diante de Deus e dizer: é melhor que eu morra, Senhor. Tire a minha vida. Jonas ora, Jonas chega a pedir a morte a Deus por causa de tudo aquilo que aconteceu. Talvez ele tivesse envergonhado ali diante de Deus, né, por ter dito uma profecia ao povo e a profecia não se cumpriu. E ele estava preocupado com a reputação dele ali diante dos homens e irado com a misericórdia de Deus que foi derramada. Mas aí Deus faz com Jonas um pouco daquilo que ele fez com Jó, né? Deus vai começar a questionar Jonas em algumas coisas. Só que Jonas tem um coração tão duro. Às vezes a gente olha essa história e diz: mas Deus, o Senhor é misericordioso mesmo, viu? Ô Deus paciente com esse profeta, porque se fosse eu já tinha abrido o chão, engolido ele, mandado o fogo do céu só sobre a cabeça dele. Morre, indivíduo, porque você está falando demais. Que cara chato esse profeta. Mas Deus demonstra misericórdia até com o profeta, paciência com o profeta. E nós vemos isso no verso 4 e 5, Deus questionando Jonas. E Deus diz: você acha que é razoável essa tua ira, Jonas? Você acha que você está certo em estar irado no teu coração? Você acha que a tua justiça é maior do que a minha? Você acha que você sabe o que eu preciso fazer? Você acha que eu preciso demonstrar misericórdia apenas a quem você quer que eu demonstre misericórdia? Você acha que você está certo em estar irado? Então Jonas saiu da cidade. É como se Jonas tivesse deixado Deus falando sozinho, porque ele nem responde. Deus apenas questiona: você acha que você está certo com essa tua ira? Aí Deus faz igual aqueles filhos bicudos, né? E vai embora. Não quero saber não, Deus, não vou te responder nada não. Aí Jonas vai para o lado leste da cidade, que era uma parte mais alta. E Jonas vai para ali, a palavra diz: Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Algumas traduções falam, né, que Jonas, ele se abrigou numa enramada. Uma enramada é uma tenda feita com galhos e folhas de plantas. E os israelitas sabiam fazer muito isso, por causa das festas das cabanas que eles faziam, por causa do período que eles passaram no deserto, né, montando tenda, desarmando tenda. Então Jonas sabia fazer isso. Então Jonas pega galhos ali de árvores, folhas, e ali entrelaça, faz uma enramada, faz uma arquibancadazinha para ele ali em cima da montanha, e fica só olhando. Eu ainda tenho fé que o Senhor vai destruir essa cidade, eu vou ficar aqui só de olho. O Senhor desistiu de executar misericórdia, o Senhor pode mudar de ideia de novo e mandar fogo na cidade. Eu não quero estar lá dentro quando isso acontecer. Vou ficar aqui só de camarote assistindo, porque eu ainda acho que o Senhor deve destruir essa cidade, os ninivitas, porque esse povo é mau. E Jonas foi para aquele lugar para ficar esperando o que Deus ia fazer, para ver o que aconteceria com a cidade.
E Deus não fez nada com a cidade. Aquele povo, nós vimos no domingo passado, o próprio Jesus falando que os ninivitas verdadeiramente se arrependeram, né? Então Deus não fez nada. Deus simplesmente anulou o seu juízo contra aquela cidade, e os ninivitas estavam felizes da vida porque não seriam mais exterminados, mas Jonas estava irado. E aí Deus vai começar a tratar com o profeta. Teu coração ainda está irado? Então vou começar a tratar com vocês, com você, né? O ambiente ali que Jonas estava era um ambiente meio que desértico, um ambiente quente pra caramba. Então mesmo Jonas estando debaixo ali daquela cabana de galhos e de plantas, ainda fazia calor para ele. A gente sabe que a luz do sol entra por algumas frestas entre as plantas ali, os galhos, e Jonas não estava totalmente confortável. Aí Deus faz uma pegadinha com Jonas, né? Enquanto está de noite, Deus faz uma planta crescer por detrás da cabana que Jonas construiu, e era uma planta de folhas grandes, e a palavra de Deus nos diz que Deus, versículo 6, Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Então Jonas estava desconfortável de manhã, quando o sol bate. Aí Deus, demonstrando a misericórdia dele, mais uma vez pelo profeta, você está desconfortável aí, né? Pronto, então vou fazer nascer uma planta aqui, atrás de você, com uma folha grande, ela vai fazer sombra totalmente, aí você vai ficar livre desse calor que você está sentindo. E o versículo termina dizendo que Jonas ficou muito contente por causa da planta. Eu acho que é a única vez que a gente vê no livro aqui mostrando que Jonas ficou contente com alguma coisa, né? Que só mostra Jonas triste, com raiva, irado, triste com Deus, mas dessa vez Jonas ficou alegre. E por que Jonas se alegrou? Porque a misericórdia de Deus estava sendo para ele. E muitas vezes a gente é assim também, né? Quando Deus demonstra a misericórdia dele para nós, nós nos alegramos. Mas quando Deus salva um pecador que às vezes nós não gostávamos, que nós tínhamos indiferença, quando Deus abençoa alguém que a gente não gosta e não queria que Deus abençoasse, a gente fica irado ao invés de nos alegrarmos. Mas quando é com a gente se alegra. E Jonas se alegrou, porque Deus livrou ele do desconforto. Mas no dia seguinte, diz o versículo 7, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Então estava de madrugada, em uma noite Deus fez nascer a planta. Jonas passou um dia ali, confortável, com a sombra da planta sobre ele, sem passar calor nenhum. Aí Jonas foi dormir nesse dia, de madrugada, perto de amanhecer, aí Deus vai e manda um verme para matar a planta. O verme vai e come a planta toda. Quando o sol nasce, não tinha mais a sombra que Jonas tinha para se proteger. E aí a planta seca. Quando o sol nasceu, Deus ainda fez soprar um vento leste muito quente, né, sobre Jonas. E nisso aqui, mais uma vez, a gente vê Deus no controle da sua criação. O mesmo Deus que agitou o mar, o mesmo Deus que mandou um vento forte, o mesmo Deus que mandou o grande peixe para engolir Jonas quando ele estava morrendo afogado no mar, o mesmo Deus que controlou o peixe, fez o peixe vomitar Jonas, é o mesmo Deus que fez nascer essa planta de folha grande para proteger Jonas, e é o mesmo Deus que também mandou o verme para vir comer a planta. Deus controlando a criação, Deus controlando o curso da história, Deus controlando todas as coisas. E talvez Deus estivesse lembrando isso a Jonas: eu controlo tudo, nada acontece fora da minha vontade, dos meus planos. Assim como você teve a planta ontem para te livrar do seu desconforto, hoje a planta secou, eu fiz morrer. E além disso, Deus ainda envia esse vento leste muito quente. Esse vento é conhecido hoje, né? Um vento conhecido como um vento, o nome do vento é vento siroco. É um vento que ele vem carregado de pequenas partículas de areia. É muito normal acontecer tempestades de areia naquela região, que é enviada por esse vento, e esse vento vem com partículas de areia quente, porque a areia do deserto é quente. Então esse vento carrega essa areia, e quando esse vento bate na gente com partículas de areia, é um vento muito quente e desconfortável.
Então você já viu que as pessoas no deserto usam aquelas roupas fechadas e pesadas, né? Que a gente passa, pô, como é que num calor desse o povo usa roupa como essa, né? Justamente por causa desse vento que é muito quente. E Deus faz soprar esse vento leste, o sol bate na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaia, né? Então talvez Jonas fosse como nosso irmão Cláudio, talvez, né? Com pouco cabelo, cabelo baixinho, e o sol bateu e começou a arder ali, começou a ficar desconfortável para Jonas, e ele quase desmaia. No dia anterior, Jonas estava o que a Bíblia diz? Alegre. Jonas estava contente por causa da sombra. Mas agora que Deus mandou o verme que fez a planta secar e morrer, a palavra diz que Jonas pediu novamente para morrer. Então Jonas pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Jonas, sempre que está diante das dificuldades de sua vida, ele pede a morte a Deus. E nós vamos falar mais para frente um pouco sobre isso. E aí Deus pergunta a Jonas, mais uma vez: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Agora Deus tinha dado um motivo a Jonas, né? Tinha mostrado a Jonas na pele sobre a misericórdia dele. Eu tive misericórdia de ti ontem, mas hoje eu não quis ter. E você está irado e pedindo a morte? Você está irado por causa da planta? Aí Deus fala, aí Jonas responde, né? É tão razoável que eu até quero morrer. Me mate logo aí, vá, que eu não aguento mais não. O Senhor está sendo cruel demais comigo, eu não aguento isso mais não. Me mate logo, Deus. E aí Deus diz: você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nada. Você não plantou ela, você não regou, você não cuidou enquanto ela crescia para que ela se tornasse grande para estar sobre você, te dando conforto. Foi eu que fiz. Eu que fiz ela crescer do dia para a noite. Ela te deu sombra no dia, te deu conforto por alguns momentos. Numa noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu. E você está irado por causa de uma planta que você não teve esforço nenhum para fazer ela nascer? Você demonstra compaixão pela planta que você não teve trabalho nenhum de fazer nascer, e você não demonstra compaixão por esse povo que estava perdido na sua idolatria, perdido na sua maldade, e você vai, prega a mensagem que eu mandei, o povo se arrepende, você viu o avivamento que aconteceu na cidade, que todos se convertem, e você fica irado por isso? Que padrão de misericórdia é esse que você tem? De você se compadecer de uma planta e você não se compadecer de pessoas. Nossa sociedade hoje não está muito diferente de Jonas naquela época. As pessoas hoje têm aprendido a se apegar a coisas, a objetos e odiar as pessoas. Quando você conversa com muitas pessoas aí fora no mundo, as pessoas dizem: o mal do mundo é o próprio ser humano. Tudo que acontece no mundo é culpa do homem. E as pessoas estão se apegando a animais, criando cachorro como se fosse gente. É melhor você amar um animal do que amar uma pessoa. As pessoas te apunhalam, te traem. O animal nunca faz isso, ele está sempre ali fiel do seu lado. Pessoas que criam um animal e quando o bicho morre a pessoa entra em depressão, pede para morrer. Pessoas que se suicidam porque seu bichinho de estimação morreu. Enquanto tem tantas crianças precisando ser adotadas aí por famílias, as famílias estão adotando cachorro em feira de adoção, e as crianças precisando de lares e definhando muitas vezes. A nossa sociedade tem aprendido a amar coisas ao invés de pessoas. E o Senhor tem nos chamado em sua palavra a nós amarmos pessoas. Nós precisamos ter amor por vidas. Porque o Senhor Jesus, Ele demonstrou a sua compaixão e a sua misericórdia foi para pessoas, não foi para objetos. Deus não morreu numa cruz por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa de animais. O autor de Hebreus vai ainda mais profundo, dizendo que o Senhor Jesus não morreu numa cruz nem pelos anjos,
para que houvesse remissão pelos anjos que caíram com Satanás. Mas Jesus fez isso por pessoas. Jesus fez isso por mim e por você. E assim como Jesus tem demonstrado o amor dele e a misericórdia dele por nós, ele nos convida a nós amarmos as pessoas, a nós amarmos o nosso irmão, a nós nos esvaziarmos de toda a ira do nosso coração contra as pessoas, ainda que as pessoas tenham nos machucado, ainda que nós tenhamos aparentemente razão para odiar essas pessoas, o Senhor nos convida nessa noite a deixarmos a nossa ira de lado e a nós demonstrarmos misericórdia e compaixão por essas pessoas, a liberarmos perdão, a amarmos essas pessoas. Assim como o Senhor teve misericórdia de nós quando nós éramos pecadores, nós também precisamos demonstrar misericórdia contra essas pessoas. E Deus ali descortina o coração de Jonas. Você tem compaixão por uma planta e você queria ver a cidade toda definhando. E Deus diz mais a ele: você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão daquela cidade? Você está retado porque eu não demonstrei compaixão pela planta e mandei um verme para matar a planta. Mas ao mesmo tempo você se ira porque eu demonstrei compaixão pelo povo. Você queria o quê? Que eu demonstrasse mais compaixão pela planta do que por aquela cidade grande? E Deus fala: você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? Quando Deus fala isso com Jonas, ele está falando, muito provavelmente, somente da quantidade de crianças que haviam naquela cidade. Porque são as crianças que não sabem discernir as coisas da vida. Só de crianças ali naquela cidade tinham 120.000 pessoas. Por isso que os arqueólogos e os historiadores acreditam que a cidade de Nínive naquele tempo já tinha cerca de 500 a 600.000 habitantes. E Deus diz: você preferia que eu mantivesse a planta viva, mas que eu matasse 600.000 pessoas e não demonstrasse misericórdia por elas? E termina com essa pergunta, né? Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o livro, Deus fazendo essa pergunta a Jonas. E o mesmo Deus que fez essa pergunta a Jonas, Ele nos faz essa mesma pergunta hoje. Será que Deus não deve ter mais compaixão de pessoas do que de coisas que nós achamos que Deus deve ter compaixão? Nós aprendemos na leitura desse livro que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Deus salva quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer. Jonas reconhece que do Senhor vem a salvação, e a salvação verdadeiramente vem de Deus. Quem somos nós para julgar quem Deus está salvando? Quem somos nós para julgar quem Deus está tendo misericórdia? Será que o nosso senso de justiça é maior do que o senso de justiça de Deus? Se Deus está salvando pecadores, se Deus está livrando pessoas do lamaçal do pecado e trazendo para a sua presença, quem somos nós para não olhar com um olhar de compaixão para essas pessoas e para essa vida? E Deus dá essa grande lição em Jonas, para que Jonas aprendesse que o importante é Deus e nós demonstrarmos misericórdia pelas pessoas. Olhando para um texto como esse, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas e algumas coisas que nós precisamos aplicar. Eu anotei algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas, e a primeira delas é um cuidado muito grande que nós que somos cristãos precisamos ter. Muitas vezes nós somos ativos na obra do Senhor, muitas vezes nós gostamos de evangelizar, nós gostamos de pregar a palavra de Deus, mas a palavra que nós pregamos não faz efeito nenhum nas nossas vidas. Nós pregamos o evangelho, nós pregamos a palavra, nós dizemos que Deus tem poder de transformar as pessoas,
mas essa mesma palavra que nós pregamos para eles não traz mudança nenhuma nas nossas vidas. E muitas vezes, por isso, nós nos tornamos iguais a Jonas. A palavra de Deus serve para salvar pessoas, mas essa mesma palavra que traz salvação não traz nenhuma mudança na nossa vida. Cuidado, irmãos. Cuidado do perigo de pregar para os outros e não usufruir dessa mensagem que você está pregando. O Evangelho de Jesus é eficaz na vida do pecador, mas ele também é eficaz na nossa vida todos os dias. Nós não devemos apenas pregar por estar fazendo a obra de Deus, pregar para querer ver vidas sendo salvas, mas nós também precisamos ser transformados por essa mesma mensagem que nós pregamos. A palavra de Deus que nós pregamos precisa transformar as nossas vidas primeiro. Não adianta nós pregarmos o Evangelho se a palavra de Deus não tem transformado as nossas vidas. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, ele diz justamente isso. Muitas pessoas estão vivendo assim diante de Deus. Ativos na igreja, pregando, evangelizando, vidas até se convertendo através da pregação dessas pessoas, desses evangelistas, mas são pessoas que não têm mudado o seu coração, são pessoas que não têm abandonado a maldade, são pessoas que não são transformados pela palavra de Deus. E o Senhor Jesus dá uma palavra dura a essas pessoas. A palavra do Senhor diz o seguinte, Mateus 7, versos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que palavra pesada, irmãos. É uma palavra que precisa trazer reflexão para as nossas vidas nessa noite. Será que a palavra que temos pregado tem trazido transformação nas nossas próprias vidas? Ou nós só somos cristãos ativistas dentro da igreja? Que vestimos a roupa de crente para vir para o culto, mas a nossa vida continua a mesma coisa, ou às vezes pior do que quando nós chegamos na casa do Senhor. Cuidado com o ativismo. Cuidado em estar pregando a palavra que não traz transformação na sua própria vida. Porque naquele grande dia você pode se encontrar como um desses que profetizou, que expeliu demônios, que fez milagres. E o Senhor olhar para você e dizer, nunca vos conheci. E muitas vezes Deus usa essas pessoas, como eu falei no domingo passado, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. A palavra de Deus, ela sempre é viva e eficaz, independente de quem esteja falando ela. O poder está na palavra, não é de quem está pregando a palavra. Lembre de Balaão, né? Um profeta que era enganador, um profeta que era interesseiro, mas Deus usou a vida daquele homem para fazer o que ele queria fazer no meio daquele povo. Apesar de Balaão, a palavra de Deus, ela foi executada ali, né? Foi feito aquilo que Deus queria fazer naquele lugar. Apesar do profeta Jonas, apesar da ira do seu coração, apesar da pequena mensagem que ele pregou, veio um avivamento como nunca antes visto. Toda uma cidade, inclusive o rei, se converteu e estava diante dos pés do Senhor, clamando pela misericórdia de Deus. Então, tomem sempre esse cuidado, que a palavra que nós pregamos, ela cause mudança em primeiro lugar nas nossas vidas, para que nós possamos
pregar o Evangelho e, além de pregar, sermos testemunho vivo do que a palavra de Deus pode fazer na vida da pessoa. Uma outra lição que nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas é justamente sobre esse ponto que Jonas pede muitas vezes a Deus para morrer. Jonas insatisfeito, sem ver significado naquilo que ele havia feito, porque ele havia profetizado e Deus não fez nada daquilo que ele fez. Jonas talvez envergonhado pela sua reputação. Jonas vendo as coisas acontecendo totalmente diferente daquilo que ele planejou para ele. E ele pede a Deus para morrer por 2 vezes. É melhor morrer do que viver. Tire a minha vida. Quantas pessoas nos nossos dias têm tido esse sentimento suicida nos seus corações? Quantas pessoas, por não encontrarem um significado nas suas vidas, por não estarem vivendo uma vida de acordo com o seu desejo, com a sua vontade, estão tentando tirar a vida ou estão pedindo a Deus para morrer? Misericórdia, irmãos, misericórdia. Muitas vezes a falta de significado em nossa vida nos leva a pensar que a morte é a solução para os nossos problemas. E muitas vezes as pessoas têm tirado as suas vidas, e quando isso acontece, ela cria problemas muito maiores. Muitas vezes, querido, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando esses sentimentos, quando esses pensamentos, eles vêm no nosso coração. Quando essas coisas começarem a vir à nossa mente, ao nosso coração, a nossa primeira atitude deve ser clamar ao Senhor, buscar a Deus, nos colocarmos diante da presença de Deus, porque o significado, a razão da nossa vida está em Jesus Cristo. Não existe outra razão de viver, não existe outro significado para a nossa vida a não ser em Jesus. E você pode buscar significado, razão para a tua vida em diversos outros lugares. Você sempre vai se sentir insatisfeito e incompleto. Só Jesus pode trazer complemento e significado para as nossas vidas. Muitas vezes, esses pensamentos de suicídio, muitas vezes esse desejo de morrer, vem de pensamentos egoístas da nossa parte. Porque nós achamos que aquilo que nós estamos enfrentando, nós não somos merecedores. Eu não mereço uma vida dessa. Eu não mereço viver dessa forma. Que Deus é esse que não está vendo para o que eu estou vivendo? Eu não mereço, Senhor. Pensamento egoísta. De você achar que você é bom, de você achar que você só merece ser abençoado, que você não merece estar passando pela situação que você está passando, e muitas vezes você tenta dar cabo da sua vida, muitas vezes você pede a Deus para tirar a tua vida, para te trazer morte. Essa não é a solução. A solução é Jesus, porque Jesus veio para nos dar vida, e Jesus veio para nos dar vida em abundância. Quanto mais distante nós estivermos de Jesus, mais distante da fonte da vida nós estaremos. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós estamos próximos da fonte da vida em abundância, da vida que nós precisamos para acordarmos todos os dias com toda dificuldade, com as misericórdias de Deus sobre nós, com as nossas esperanças renovadas, com a nossa fé fortalecida, e nós vamos caminhando dia após dia com o Senhor do nosso lado. Nós precisamos nos aproximar de Cristo, nós precisamos de Jesus, para que esses pensamentos não venham sobre a nossa mente. Nós precisamos também, queridos, nos lembrar, com toda essa história de Jonas, com tudo aquilo que nós aprendemos, lembremos que Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. A salvação vem do Senhor, assim como o profeta Jonas, ele pôde declarar a Deus. Deus salva quem Ele deseja, da mesma forma que Ele desejou nos salvar um dia. Da mesma forma que nós somos alvo da graça e da misericórdia de Deus,
nós também precisamos ter essa mesma misericórdia nos nossos corações e olhar para as pessoas com compaixão, com misericórdia. É olhar assim para o seu patrão, para o colega de trabalho que você não gosta, para a pessoa que pisa no teu calo o tempo todo, para aquele que te apunhalou pelas costas um dia, para aquele teu parente que você está distante e não quer ver ele nem pintado de ouro na tua frente. Se lembre de demonstrar misericórdia, se lembre de liberar perdão, se lembre de tomar uma atitude na tua vida para que você não tenha um coração igual de Jonas. E o Senhor nessa noite nos chama a atenção. Nós precisamos demonstrar misericórdia, principalmente por aqueles que nós não gostamos, por aqueles que muitas vezes nós odiamos, por aqueles que muitas vezes nós não queremos ver pintado de ouro na nossa frente, como nós costumamos dizer. Se você alimenta a ira no seu coração por alguém, o Senhor te pergunta nessa noite: é razoável essa tua ira? Assim como o Senhor perguntou a Jonas, o Senhor pergunta para cada um de nós aqui nessa noite: essa tua ira por fulano de tal é razoável? Essa tua ira pelo teu patrão é razoável? Essa tua ira pelo teu colega de trabalho é razoável? Ao invés de alimentar essa ira contra essa pessoa, quantas vezes você colocou essa pessoa diante do altar de Deus? E eu não digo colocar essa pessoa diante do altar de Deus pedindo justiça, porque às vezes nós oramos assim, né? Ah, Deus, faça justiça na vida daquela pessoa. E nós pedimos para que Deus faça justiça, a nossa justiça. Às vezes nós não temos a coragem de ir fazer justiça com as nossas próprias mãos e não devemos fazer isso. E nós oramos pedindo para que Deus faça. Mas a justiça de Deus, muitas vezes, é demonstrar a misericórdia dele por aquela pessoa e salvar, e libertar, e transformar aquela vida. Quantas vezes você tem orado por aqueles que você odeia? Quantas vezes você tem colocado diante do altar de Deus aquele teu parente que te traiu, que pisou no teu calo, que te perturba todos os dias? Quantas vezes você tem colocado diante do altar de Deus o teu colega de trabalho, que é a pedra no teu sapato todos os dias? É razoável essa tua ira contra ele? Coloque no altar de Deus. Por isso que o Senhor nos convida a amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos fazer isso, queridos. Cuidado com essa ira do seu coração, porque quando nós alimentamos a ira no nosso coração, essa ira se torna pecaminosa. E nós que acabamos nos afastando de Deus muitas vezes por isso. O Senhor nos convida nessa noite. Ore por essa pessoa. Libere perdão para essa pessoa. Procure ela. Peça a Deus que faça alguma coisa, que mostre uma situação em que você tem a oportunidade de se encontrar com essa pessoa, de se reconciliar, de pedir perdão, ainda que você não esteja errado muitas vezes, para que toda essa ira saia do teu coração, para que você se livre desse rancor, dessa amargura que só te faz mal, que só te afasta de Deus. Assim como Deus teve compaixão e misericórdia de nós, essa pessoa também, ela merece ser alvo da misericórdia de Deus e da nossa misericórdia também. Nunca se esqueça disso. E uma outra aplicação que nós podemos tomar para as nossas vidas através desse texto é orar. Orar continuamente. Orar pedindo a Deus para que Ele nos use como um instrumento de reconciliação entre pecadores e Deus. Para que cada um de nós sejamos evangelistas. Para que cada um de nós tenhamos ousadia de pregar o Evangelho. Para que nós possamos pregar o Evangelho que transformou as nossas vidas para as pessoas que estão perdidas e afundadas no seu pecado. E nós possamos orar ao Senhor dia a dia: Senhor, me use como instrumento. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para reconciliar pecadores contigo, ó Deus. Nós sabemos que é Jesus que reconcilia o pecador com Deus, mas nós somos instrumentos para pregar a palavra, porque a salvação só vem através do ouvir o Evangelho de Jesus Cristo.
E o Senhor nos usa como instrumentos para pregar esse evangelho. Precisamos orar ao Senhor, nos colocando na sua presença, pedindo a Ele: mude o meu coração. Mude o meu coração para que eu tenha compaixão das pessoas. Mude, Senhor, o meu coração para que eu enxergue as pessoas com amor. Tire o meu amor, Senhor, das coisas, dos objetos, daquilo que eu tenho, e coloque amor no meu coração pelas vidas, para que eu olhe para um pecador que está indo para o inferno e eu me compadeça dele, e eu seja instrumento nas tuas mãos para pregar a palavra, para que eu olhe para ele com amor, para que eu olhe com compaixão, Senhor. Precisamos orar assim, para que nós possamos pregar o evangelho na dependência do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a obra na vida do pecador, para que essas vidas sejam alcançadas e para que elas sejam transformadas pela palavra de Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus como igreja dessa maneira. Mude o nosso coração, Senhor, nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar a sua palavra nas nossas vidas. E que se o Senhor falou com você nessa noite, e se você sabe, você reconhece que muitas vezes você tem alimentado ira no teu coração por algumas pessoas, ainda que seja difícil, eu quero desafiar você nessa noite. Nós vamos baixar nossa cabeça, nós vamos fechar os nossos olhos. Coloque essa pessoa diante do altar de Deus. Talvez você tenha alimentado ira no teu coração e você nunca tenha apresentado essa pessoa ao Senhor. Apresente ela agora a Deus. Eu não vou te desafiar para que você procure essa pessoa agora, para que você peça perdão, para que você ligue, para que você vá na casa dela amanhã. Mas comece a orar por ela. Comece a orar pelo teu coração. Comece a pedir a Deus que quebrante teu coração, que mude a tua mentalidade, que tire essa ira pecaminosa de dentro de você, para que você seja transformado, para que o Senhor te use como um instrumento poderoso para a vida dessa pessoa e de muitas outras vidas que o Senhor ainda vai colocar na tua frente, em nome de Jesus. Faça isso nessa noite. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa pregação expositiva deste livro do profeta Jonas, onde nós podemos aprender tantas coisas, ó Pai, sobre o Senhor. Onde nós podemos aprender tantas coisas sobre nós mesmos, ó Pai, porque muitas vezes as atitudes que Jonas teve são atitudes que muitas vezes nós temos, refletem as nossas atitudes no nosso dia a dia, Senhor. E nós nos achegamos nessa hora diante do Senhor te pedindo perdão, ó Deus. Nós chegamos diante de Ti nessa hora, colocando o nosso coração diante do Teu altar e da Tua presença, Senhor. Pedindo para que o Senhor possa purificar o nosso coração. Para que o Senhor nos limpe, Pai, de todo pecado, para que o Senhor nos limpe de toda a ira, de todo o rancor, da ira que muitas vezes temos alimentado no nosso coração contra as pessoas. A ira, ó Pai, que muitas vezes temos alimentado de pessoas que muitas vezes nós achamos que temos até razão de estarmos irados contra elas, ó Pai. Mas nós te pedimos perdão por isso, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque esse livro termina com uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, ó Pai. O Senhor tem misericórdia daqueles que o Senhor quer. E muitas vezes essas pessoas com que nós estamos irados com ela, são pessoas que elas podem ser alvo da Tua misericórdia. E nós clamamos por isso nessa noite, Pai. Se existe alguém, ó Pai, no nosso coração, se algum irmão reconheceu isso nessa noite, nós colocamos cada uma dessas pessoas no Teu altar e pedimos que o Senhor possa agir com a Tua misericórdia sobre elas. Para que o Senhor possa visitá-las, ó Deus, com a Tua misericórdia, com a pregação do Evangelho, para que o Senhor possa perdoá-las. Nessa noite nós queremos liberar perdão, Senhor, sobre essas pessoas, sobre essas vidas, e pedir ao Senhor pelo nosso próprio coração, para que o Senhor comece a trabalhar em nós, Deus, para que nós possamos sempre lançar diante do Senhor toda a contenda, toda a ira, todo o problema, Senhor. Nós não queremos cultivar essa ira no nosso coração, nós não queremos alimentar isso dentro de nós, ó Pai.
mas nós pedimos ao Senhor que haja em nosso favor, que haja em favor dessas pessoas também, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor mude o nosso coração. Dai-nos, ó Pai, um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração cheio de compaixão, um coração cheio de amor pelas vidas, ó Deus. E que nós possamos olhar assim para as pessoas, com terno amor, com compaixão, assim como o Senhor tem demonstrado por nós, que nós possamos demonstrar pelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter um coração de servo. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas, ó Pai, não apenas ativistas dentro da Tua igreja, mas nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que são transformadas pela Tua palavra. É isso que nós queremos ser, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, ser prova viva do poder que a Tua palavra tem de transformar a vida do pecador. E que quando nós formos pregar a Tua palavra, nós sejamos uma prova viva daquilo que o Senhor pode fazer na vida daquelas pessoas. Faz assim conosco, ó Pai. Que a palavra que nós pregamos seja a palavra que nos transformou, que agiu nas nossas vidas e que trouxe mudança em nós. Nós queremos ser mudados pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser conformes do Senhor Jesus Cristo. Não queremos, Senhor, estar em conformidade com este mundo, com a filosofia mundana, com os pensamentos mundanos, com aquilo que as pessoas do mundo acham que nós devemos ser, que devemos agir, mas nós queremos estar em conformidade com o Senhor e com a Tua palavra. Nós somos cristãos, nós somos reconhecidos porque temos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós somos reconhecidos pelo povo do livro, o povo da Bíblia, e nós queremos andar em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Faz assim conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Nos muda, Senhor. Traz a Tua misericórdia e a Tua compaixão sobre nós, ó Pai. É o que nós oramos nessa hora, em nome de Jesus. Que nós possamos sempre reconhecer que a Tua justiça é superior à nossa, que os Teus planos são maiores do que o nosso, e nós possamos aprender a nos submeter, e não ficar, Senhor, contendendo com o Senhor, achando que a nossa justiça é melhor que a Tua, ó Pai. Que não sejamos como Jonas, ó Deus, mas que possamos aprender a ter um coração de servo diante do Senhor, para que o Senhor faça em nós o Teu querer nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém.